As angiospermas pertencentes ao filo Antrófita apresentam em torno de 300 mil espécies, sendo o maior filo de organismos fotossintetizantes. O domínio do ambiente terrestre por essas plantas se iniciou há cerca de 100 milhões de anos, permanecendo até hoje. Elas possuem uma grande diversidade em forma e tamanho, desde árvores com mais de 100 metros de altura até plantas aquáticas com poucos milímetros de comprimento. Esse grupo também inclui ervas, gramas, arbustos, trepadeiras e cipós. Quanto ao modo de nutrição, quase todas as angiospermas são de vida livre, porém são encontradas espécies parasitas e saprófitas. Evolução. As características compartilhadas pelas angiospermas sugerem que elas sejam derivadas de um ancestral comum. Essas plantas são divididas em duas grandes classes: as monocotiledôneas, que incluem as palmeiras, bromélias e orquídeas, e as eudicotiledôneas, tendo como representantes o feijão, o ipê amarelo e a soja. Juntas, essas classes correspondem a 97% das espécies de angiosperma, sendo que os remanescentes são aquelas plantas que apresentam características mais primitivas, que surgiram antes da separação entre monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Por isso, a maioria dessas plantas foram incorporadas no grupo das magnólias, que inclui a família do louro, da pimenta, do papo de peru e da magnólia. As monocotiledôneas são plantas cujas sementes apresentam apenas um cotiledôneo, que significa cada uma das folhas que se formam o embrião. Outras características desse grupo incluem folhas com nervuras paralelas, raízes fasciculadas, partes da flor em números múltiplos de 3, exemplo, 3 estames, que significa folhas onde se formam os gametas masculinos da planta, 3 ou 6 pétalas, etc. E a ocorrência do crescimento secundário do caule em poucas espécies. Já as eudicotiledôneas possuem dois cotiledôneos em suas sementes, além de exibirem folhas com nervuras reticuladas, raiz pivotante, partes da flor em número múltiplo de 4 ou 5 e a presença usual do crescimento secundário no caule. Estrutura. Duas estruturas são importantes na evolução das angiospermas: a flor e o fruto. As flores possuem uma diversidade de tamanhos e cores, podendo ainda serem perfumadas ou apresentarem odores fétidos para a atração de moscas e besouros. São encontradas solitárias ou agrupadas, sendo essas últimas chamadas da inflorescência. Os frutos também mostram uma grande variedade de formas, cores e tamanhos. A maior parte dos frutos contém sementes no seu interior. São consumidos por muitos animais, como insetos, aves, peixes e mamíferos, e com isso são importantes para a dispersão das sementes que contribuem para a ocupação dos ambientes pelas angiospermas. Quanto à sua morfologia, os principais componentes de uma flor são o cálice, a corola, os ástimes e os carpelos. A corola é o conjunto de pétalas de uma flor, ao passo que o cálice é o conjunto de sépalas. Ambas são folhas modificadas que têm a função de proteção, além de serem responsáveis pela atração dos agentes polinizadores na maioria das plantas. Os êstimes, coletivamente conhecidos como androceu, geralmente são constituídos por um filamento delgado chamado de filete, o qual possui na extremidade uma região dilatada denominada antera, que é o local de produção dos grãos de pólen. Já os carpelos são estruturas das flores que originam os óvulos, sendo coletivamente nomeadas como gineceu. As flores podem ter um ou mais carpelos, que formam uma estrutura designada pistilho, que é composta por três partes: o estigma, o qual recebe o pólen, o estilete, uma parte intermediária na qual o tubo polínico cresce, e o ovário, o qual contém os óvulos e dentro destes o gameta feminino. Caso a espécie apresente uma flor com ambos os órgãos sexuais masculinos e femininos, é chamada de monóica ou hermafrodita. Se os éstimes e os carpelos são encontrados em plantas separadas, a espécie é denominada dioica.
Como ocorre em todas as plantas, as angiospermas também apresentam o ciclo de vida uma alternância em gerações, ou seja, elas passam por uma fase haploide, N, denominada gemetófito, que se alterna com a geração diploide, 2N, conhecida como esporófito. Entretanto, nessas plantas, a gametofito é extremamente reduzida em tamanho, tendo o gametofito masculino, apenas 3 células, e o gagametofito feminino, o qual é retido no interior do óvulo, 7 células. Aos anterídeos e aos arquegônios estão ausentes. O ciclo de vida da angiosperma é semelhante ao observado para gimnospermas. O processo de transferência dos grãos do pólen da antera ao estigma das flores é denominado de polinização. A polinização pode ser realizada por agentes abióticos, como o vento e a água, ou bióticos, como insetos, pássaros, morcegos e o próprio homem. Os insetos são atraídos pelas cores, formas e odores das flores, por isso acredita-se que existe uma coevolução entre eles. Após ser depositado no estigma, o grão de pólen forma um tubo polínico, pelo qual os gametas masculinos são transportados em direção ao óvulo. O tubo polínico cresce por dentro do estigma, atravessando o estílite até chegar à abertura do magagametófito, chamado de saco embrionário das angiospermas, localizada no interior do ovário. O saco embrionário é composto por 8 células, que se originaram por meiose a partir da célula-mãe da megasporo. Dentre essas células, merecem destaque a osferas e os núcleos polares. Vou falar sobre a dupla fecundação. Bom, a dupla fecundação é um processo reprodutivo que está presente nas angiospermas. Entretanto, estudos mostram que também ocorre em algumas espécies de gimnosperma. Esse processo consiste na fecundação da osfera por um dos gametas masculinos, originando o embrião, enquanto o outro gameta está se unindo aos dois núcleos polares, formando um tecido triploide, denominando de endosperma ou albúmen, que irá nutrir o embrião durante a germinação. As outras células do saco embrionário se degeneram e após a fecundação, o ovário e em certas situações outras estruturas florais adicionais cresce, originando o fruto, dentro do qual encontra-se a semente originada do desenvolvimento do óvulo.